a gente vai falar de como deixar os relatórios de vocês mais visuais, como colocar mais elementos visuais. E aqui agora eu vou trazer exemplos reais de clientes do Minimiza para vocês verem como que a gente usa esses elementos visuais em relatórios, em materiais que são enviados por e-mail. Todos esses exemplos de clientes foram materiais que foram enviados para vocês conseguirem ter uma noção de como a gente faz isso aqui. E, obviamente, os sites e as ferramentas que a gente usa para pegar esses elementos visuais. O primeiro não poderia ser diferente. A gente tinha que começar com os ícones. A gente gosta muito de usar ícones numa apresentação e em relatórios também. Por que não? Os ícones são muito bons. É uma ótima forma da gente deixar os slides mais visuais de uma forma bem minimalista. A gente curte demais, faz muito o nosso estilo aqui no Minimiza. Então a gente usou muito isso em exemplos de clientes também. E aqui tem o site que a gente usa para baixar os ícones. Esse site é maravilhoso. The Noun Project é muito, muito bom. A gente usa, cara, eu acho que vai fazer 10 anos que a gente usa esse site. É muito bom. Esse e todos os sites que eu vou falar daqui a pouco são gratuitos, todos são gratuitos, é maravilhoso. E esse exemplo aqui desse cliente é bem interessante. Usem isso como inspiração, por isso que a gente está trazendo esses exemplos, a forma como ele está sendo feito. Cada cliente tem uma identidade visual diferente. Ali onde está 000, todos os exemplos que tem números a gente colocou 000 para tampar os dados confidenciais. Mas olha que eu sempre coloco o número em destaque, né, em negrito, no tamanho maior. O número é a estrela de uma apresentação de resultados, então o número tem que estar em destaque. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Um exemplo ali com essas formas, né, representando em 4 partes. Aqui poderiam ser etapas, poderiam ser um processo, né, poderiam ser várias coisas aqui. Pensem nos conceitos, tragam os conceitos aqui da hierarquia, né, coloquem outra cor, coloquem negrito. Olha a hierarquia sendo feita aqui. E os ícones estão ali dentro das bolinhas nesse caso. Olha esse outro exemplo. Aqui já é um exemplo com os resultados e o ícone já está um pouco mais sutil nesse caso. Ele está menorzinho ali para falar o goal, o how e o conclusion. O ícone está sendo usado aqui já de uma forma mais sutil, quase como se fosse, sabe, os ícones de contato que a gente bota ali o WhatsApp, o íconezinho de e-mail, mas nessa proposta aqui. Então 3 slides bem diferentes sendo usados os ícones. Vamos aqui pro próximo recurso visual que a gente usa muito, e não só a gente, eu acho que é um dos recursos visuais mais usados em apresentações no geral, relatórios, que são as imagens. Apesar das imagens não serem tão usadas assim em relatórios, sendo muito mais usadas em apresentações, né, porque você tem mais espaço ali para trabalhar as imagens, o ícone acaba sendo mais útil, né, porque você consegue colocar ele menor e tal. A imagem você precisa de mais espaço no slide, mas aqui eu tenho esse exemplo bem interessante desse cliente, que é um processo. Olha como a hierarquia nesse slide está muito bem executada, né? Eu coloco 1, 2 e 3 bem em destaque ali na cor diferente, o 1 grande, o 2, o 3 grande, coloco ali os bullet points dentro de cada uma das partes para facilitar essa leitura. É um slide bem interessante, muito bem trabalhado aqui, a hierarquia. E eu coloco a imagem em um lado do slide. Normalmente em relatório a imagem vai ser, dificilmente você vai conseguir colocar a imagem no slide inteiro, como é possível fazer na apresentação, porque você tem muito conteúdo. Então coloque uma parte do slide. Aqui é uma forma interessante de colocar isso. O que a gente pode usar muitas vezes são imagens recortadas. Nesse caso aqui, a imagem desse cachorro que a gente recortou o fundo, ficou sem fundo, a gente tirou o fundo dessa imagem. Tem esse site aqui chamado Stickermule, que eles têm uma parte lá de remover o fundo de imagens e é gratuito também. E ele faz assim, ó, em segundos. É muito, 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 muito bom. E aí fica igual aqui a imagem do cachorrinho, que ele remove o fundo e é legal para usar muitas vezes como recurso visual no slide. Principalmente, né, se for... Aqui a gente tá falando de raça e tal, tinha que colocar esse cachorro especificamente. E aí, nesse caso, com o fundo recortado, ficou bem interessante. Então vamos lá, galera. Vamos pro próximo recurso visual, que são os mockups. Olha só, aqui a gente tem Inception, sabe aquele filme A Origem, com Leonardo DiCaprio? Aqui, ó, tem um mockup dentro de um mockup. Aqui, nesses exemplos, a gente tá usando mockup, que é colocar aqui dentro de um computador, você pode colocar dentro de um celular, alguma coisa assim. E aqui, nesse exemplo de cliente, a gente colocou a ferramenta dele dentro do mockup. É um slide bem legal também, ao invés de ficar aquele print solto na tela. O mockup é uma solução para isso.
pra não deixar esse print solto no slide. Eu gosto bastante de usar mockups também. E o site que a gente pega os mockups, esse site, você não só pega o mockup. O que é o mais legal dele? Ele vai ter tipo um mockup de um MacBook, certo? E aí você vai jogar a imagem lá dentro e ele já ajeita direitinho. Você não precisa ficar tentando ajeitar a imagem dentro do mockup. Ele já ajeita a imagem automaticamente dentro do mockup. Então, de novo, em segundos, você pega ali o mockup já com a imagem direto e coloca no PowerPoint. Device Shots é um ótimo site. Outra dor de cabeça que a gente tem nessa vida são o quê? Mapas. Tentar achar mapa no Google é um estresse absurdo. Não vão ter mais esse estresse, galera. Mapchart é um site que você tem todos os mapas que vocês imaginar. Tem mapa dos Estados Unidos, tem mapa mundo, tem mapa da Europa, tem mapa do Brasil, tem mapa do Brasil por município, tem de tudo. Pra vocês editarem da forma que vocês quiserem, colocando na identidade visual. Olha esse exemplo desse cliente, que a gente colocou ali o mapa na identidade visual, exatamente nas cores. E olha como foi legal a mescla aí de dados e o mapa, né? A gente coloca ali os números em destaque e, de novo, a hierarquia sendo muito bem utilizada nesse slide. E um último recurso visual que eu quero trazer aqui para vocês são os fluxogramas. E aqui eu trouxe 3 exemplos de fluxogramas bem diferentes um do outro. Aqui eu tenho um fluxograma de um processo. É bem legal a forma como está sendo feita, porque tem cores diferentes, tem uma legenda para essas cores. E aqui todos os conceitos sendo aplicados. De margem, de hierarquia, tudo aqui sendo aplicado. De alinhamento, o alinhamento aqui é extremamente importante. Num fluxograma, o principal conceito é alinhamento. Não dá pra deixar isso bagunçado, vai ficar confuso. O alinhamento é fundamental. Olha esse outro exemplo aqui também, ó, de um processo ali, ó, lado a lado. O alinhamento, de novo, fundamental. Muito, muito, muito importante. Aqui já é um exemplo numérico. Um pouco menos de texto que os outros, né? Um fluxograma que é uma sequência numérica. Então, 3 exemplos diferentes para vocês se inspirarem. Que, inclusive, tem tudo a ver com o próximo assunto que a gente vai falar, porque não acabou ainda, galera. Tem uma coisa que tá faltando a gente falar quando a gente fala de design, quando a gente fala de visual. Putz, beleza. Entendi, Breno, os conceitos. Pô, legal ali as ferramentas, recursos visuais, entendi os slides, mas ainda tem um problema quando a gente fala de criatividade, visual. Mas eu não sou criativo. Eu acho que é a coisa que eu mais recebo das pessoas. E principalmente as pessoas relacionando com profissão. Ah, Breno, mas eu não sou criativo, né? Porque, pô, sou engenheiro, né? Eu sou médico, eu sou advogado. Sempre tem uma desculpinha dessa. Então, Laís, vou passar a bola pra você. Qual o grande segredo pra se tornar uma pessoa mais criativa? Todos nós somos criativos em algum nível, mas tem uma coisa que é a base da criatividade, que é a inspiração. Não existe criatividade sem inspiração, ou seja, não existe ser uma pessoa criativa sem você se inspirar muito. Pode ter certeza que a galera que você considera mega criativa e tudo mais é uma galera que se inspira demais e bebe de diferentes fontes. Então, no final, galera, o que é a criatividade? O que é você ser criativo? É você pegar uma coisinha daqui, uma dali, uma dali, uma dali, uma dali, colocar no liquidificador, bater tudo e vai surgir uma parada nova. Isso é ser criativo, é você pegar várias coisas que já existem, se inspirar, treinar o seu cérebro para que tudo que você olha se torne uma inspiração, seja uma inspiração, e aí você vai aplicar isso nas suas apresentações, nos seus relatórios, para que você se torne uma pessoa mais criativa.